Maurício, a gente, né, tem visto cada vez mais empreendedores que estão não na sua primeira jornada, mas na segunda, terceira, quarta jornada, e você é um desses casos, né? Uhum. E me parece que existe um pouco de pressão, né, no mercado e aí? Você já está no segundo, está no terceiro, né, você já aprendeu tudo, né? Então agora Uhum. você não vai mais errar, né? Exato. Como que é viver com essa pressão e qual que é a realidade, né, que a gente vive no Não, dia a é dia? legal, César. Primeiro acho que eu vou voltar no meu primeiro empreendimento em 2004, do o que me motivou empreender, né. Eu trabalhei na minha carreira com área financeira, área contábil, implantei sistemas, ERPs, e tal, então eu vim dessa área mais de controladoria, e todas as consultorias que eu trabalhei, a maioria delas eram empresas pequenas, e eu dava várias ideias, eu sugeria coisas, tal, e ninguém me ouvia, e ninguém fazia o que eu achava que era legal. E o meu motivador para empreender não era dominar o mundo, não era resolver o problema da pobreza no mundo, não era deixar um legado para. Eu queria mandar na minha cozinha. E aí eu comecei a empreender meio sem querer por conta disso. Sempre tive esqueleto perturbado, então você não dá para ficar muito tempo parado, então eu acabei emendando uma empresa na outra. Mas de fato isso acontece, né? Depois da minha primeira empresa, que foi o Site Blindado, que foi uma empresa que nós fizemos uma saída legal vendendo para B2W. Quando eu comecei a minha segunda empresa, as pessoas começaram a olhar, os fundos de investimento e falaram assim: agora precisa crescer mais rápido, né? Agora você já sabe o caminho. E não necessariamente isso acontece e não aconteceu, né? E a hora que não acontece, os fundos cruzam comigo, assim, os gestores comigo no corredor e falam assim: esse é aquele cara lá que deu certo uma vez e agora tá indo mais ou menos", né. Então cria, assim, um preconceito, vamos chamar assim, pelo segundo empreendimento não ter mais sucesso do que o primeiro. Então, Sim. de fato, isso E é isso bem comum, acontece. né, e é bem comum isso, né, não é incomum você ter founders que tiveram um primeiro sucesso e depois eles vão É, empreender novamente e não tem o mesmo sucesso, né. Esse é o risco também do investidor, ele tomar como principal atributo, investir porque é o second timer, Quilômetro né. rodado. É. a tal das 10.000 horas, né. Isso, É. eu acho que é uma Exato. forte Aham. fonte de validação, mas ela não é a única, né. Se você teve uma experiência prévia e um sucesso, reservado tempo e espaço naquele negócio, não significa que você tem o dom de sair replicando aquilo em múltiplos Sim. negócios, né. Cada negócio tem o seu desafio particular. Eu tive algumas experiências e trabalhei com algumas pessoas, tive sócios, investidores que seguiram muito esse caminho, né. Então, lá atrás, no Site Blindado, eu recebi um investimento de 2 pessoas, que foi o André e o Edu, que já tinham montado uma primeira empresa com 16, 17 anos de idade, já tinham vendido, depois eles tinham fundado a Abraspag, que atendia o mercado de lojas virtuais, o Site Blindado atendia lojas virtuais, e depois eles montaram uma segunda empresa, uma terceira empresa, e depois a Stone, que é o grande case de sucesso deles, né. Todas as empresas dentro do mesmo segmento, falando mais ou menos com as mesmas pessoas, no mesmo mercado. E eu canso. Então, quando eu fiz a saída do Site Blindado, todo mundo tinha expectativa de que eu montasse uma próxima empresa Naquele atendendo nicho. e-commerce, Uhum. ou falando de varejo de alguma forma. E eu fui para a área de sistemas de billing, totalmente diferente. Então, para mim era: já conquistei espaço ali, já tenho uma certa reputação, todo mundo me chama para todos os eventos, ficou fácil. Como é que eu faço ficar difícil? Né. Então assim, é um pouco assim, não chega a ser uma autossabotagem, mas eu preciso me colocar desafios maiores do que eu tive até agora. Então eu mudei de área. Depois para o Doc6 eu mudei novamente, aí eu fui para a área de vendas, sistemas transacionais, tal, mas aí focando no mercado de vendas, né, áreas de vendas. Então isso cria ali uma dificuldade grande, porque você tem que quase começar de novo, né. E além disso, eu tive uma primeira empresa com venda via inside sales, com ticket relativamente baixo. A minha segunda empresa, o Smart Bill, já tinha ticket muito mais alto, eu atendia ao middle market, então estava falando primeiro eu estava falando de empresas lá que faturavam quase nada, depois está falando de empresas entre 50 e 300 milhões de faturamento. Depois com o Doc6 eu passei a atender empresas grandes, mas a grande maioria são empresas pequenas, é o mesmo produto, é tudo, padronizado, mas, isso é uma outra dificuldade, né, eu aprendi a cartilha de fazer aquele negócio a primeira vez, na hora que eu fui para um outro Mudou mercado, um todas outro as segmento, variáveis. mudou todas as Uhum, variáveis, uhum. então é como se eu fosse um empreendedor do zero.
Bom, se você conhece a pegada aí do Startups and Downs, já sabe que a gente é o podcast que tem a ambição de ser o programa de cabeceira da vida de quem empreende. A gente tem mais de 100 episódios gravados, eu e o César, exclusivamente, falando sobre os dilemas que empreendedores e empreendedoras vão enfrentar ao longo da sua jornada. E a gente tem também um quadro no nosso podcast onde a gente convida alguns empreendedores que a gente conhece um pouco da jornada deles e admira, mas sabe também que eles têm alguns downs aí que merecem ser compartilhados. Então a gente tem essa perspectiva, né, de contar a trajetória do founder a partir dos seus principais downs, não para dar enfoque na tragédia em si, mas porque a gente entende que são a partir dos downs que a gente consegue extrair os maiores aprendizados, e normalmente os downs, eles precedem também grandes ups. Hoje a gente está aqui com o Maurício Kigiela, já contamos um pouquinho, né, passamos rapidamente por partes da história, mas de site blindado, Smart Bill, Doc Sales, pô, uma história bastante bacana que tive o privilégio talvez de acompanhar mais da metade para agora, né? Te conheci ali na época da Smart Bill. Você contou um pouco ali do seu começo, na hora que o César fez a pergunta, mas acho que seria legal a gente pegar mais ou menos desse ponto, né? Você não começa diretamente empreendendo com a site blindado, imagino que você estava fazendo algumas coisas. O que te motivou a cair? Você já falou que não te motivou, mas como que você cai ali na site blindada no primeiro momento? Isso é muito legal. A gente vai falar um pouco sobre isso. Eu não sou... Eu sou bastante de mercado, de estar na rua, de conversar. Sou talvez um bom vendedor. Não um bom formador de time, mas um bom vendedor. E desde essa época eu já tinha começado a criar aí uma rede de relacionamentos, de amigos de escola que estavam já no mercado de trabalho, empreendedores e tudo mais. Eu trabalhei com tecnologia, com consultoria há bastante tempo, sempre atendendo grandes empresas, e aconteceu um negócio curioso. Eu era o consultor que ia lá implantar o sistema, contabilidade, contas a pagar, contas a receber, mas daqui a pouco alguém do comercial me convidava para participar de uma reunião de vendas. Eu achava que o negócio de reunião de vendas um absurdo, né? A gente tem esse preconceito do vendedor, fala, não, esse negócio aqui, mas tudo bem, eu vou com eles. E aí ele falava, fazia o discurso, achava super bonito, né? A pessoa levantar e falar de um monte de assuntos. Eu falei, nossa, eu acho que eu não tenho nem repertório para falar desse jeito. E no fim, eu era convidado para demonstrar alguma função do sistema, ou como que funcionava, tal. Eu fazia algumas perguntas, eu entendia um pouco, tal. No final, eu fazia o papel do pré-venda, né? Aquele pré-venda técnico antigo, né? Consultivo, né? De vendas complexas. E eu fui uma vez, 2 vezes, 3 vezes e eu comecei a ajudar a vender. De fato, eu fazia esse trabalho, eu não era aquele técnico que não sabia falar com pessoas, eu sabia me comunicar e eu achei essa área comercial começou a me atrair. Eu comecei a achar interessante. Então, o primeiro movimento que eu fiz quando eu quis empreender, né? Lembra que eu queria só mandar na minha cozinha? Eu montei uma primeira empresa que era para eu ser a área comercial. Olha que coisa curiosa. Eu queria ser a área comercial de empresas que tinham um bom produto. E aí eu fechei um primeiro acordo para vender um produto de gestão de fábrica de software de times de desenvolvimento. Não tinha nem Scrum naquela época, estamos falando de 2004. E a segunda reunião que eu tive para fazer parceria foi um cara que tinha estudou comigo na escola, foi para os Estados Unidos, conheceu uma empresa chamada HackerSafe, que tinha um selinho que ia para os e-commerce, e ele assinou um contrato para trazer esse produto para o Brasil. E ele era dono de o Rafael Paião, ele era dono de uma agência de publicidade digital, uma agência digital, e o papel ficou ali em cima do contrato e ele acabou não fazendo muita coisa, né? E através de um amigo em comum, Paulão, ele falou, não, vem conversar aqui com o Rafa que pode dar jogo ali, eu estou ajudando o Rafael a fazer a parte o Paulo, ele é jornalista, estou fazendo a parte de texto, fazendo site e tal, montando algumas coisas, e acho que vai ser legal. E aí eu sentei com o Rafael e ele falou, olha, cara, tem esse contrato aqui, pode tocar. Eu falei, eu quero uma comissão mais alta, né, não tem cliente, não tem nada. E aí eu peguei aquele papel e falei assim, agora tá na hora de eu virar a área comercial desse cara. Essa empresa durou pouco tempo, porque no final nós acabamos fazendo um spin-off, né? Eu larguei o outro produto que eu vendia e acabei indo me dedicar a esse HackerSafe.
E o mais legal é que o tal do Hacker Safe, né, que é protegido contra hackers, veio para o Brasil, falei com 1, 2, 3 empresas, tal, até que tocou o telefone lá, falei assim, você é da empresa do selinho do hacker? Falei, opa, temos um problema, não podemos colocar o selinho com o nome hacker no Brasil Safe, a maioria das pessoas não fala inglês. Aí nós adaptamos o nome, a marca de Hacker Safe para site blindado, e aí boa. começou a história. Então teve uma história Legal. assim, foi meio sem querer, meio nessa transição de virar pré-venda, de querer ser vendedor, e no final acabei... E essa jornada foi quanto tempo do site blindado? Como que foi a O, saída? Foi boa? E aí, onde que surgiu a necessidade na sua cabeça de vou fazer outra empresa? eu não vou falar os up and downs, vou falar os downs and ups, vou inverter. Mas nós começamos, a empresa foi aberta oficialmente em 2005, 2004 para 2005, e aí, estruturamos a empresa, vamos começar a trabalhar, e aí a gente veio naquele mercado que não tinha praticamente loja virtual, não tinha selos de segurança, todo mundo tinha medo de colocar dados de cartão de crédito, assim. né? Não existia marketplaces, não existia esse mundo que é hoje, que você compra, você nem sabe onde está teu cartão, você só aperta o botão ali no Shopee ou no Mercado Livre, onde quer que seja, né? E ali não, você tinha que entrar loja por loja, existia o Buscapé que comparava preço, que você clicava, e então assim, era um outro mundo, talvez até boa parte das pessoas que assistiram o podcast nem lembram dessa época, mas eu fiz projeto do Bug do Milênio, então quem tem cabelo branco tem história para contar geralmente. E aí a gente começou assim, será que tem mercado, né? Será que faz sentido e tal? E a gente começou a fazer a venda. E aí, legal, a empresa veio crescendo, foi indo bem. Eu acabei comprando a participação desse sócio, eu fiquei sócio sozinho, eu sou solo founder desde o início, né? O preconceito do solo founder. E a empresa ela veio crescendo, não super bem, mas ela foi crescendo tal, até o ano de 2008. Quando eu recebi o primeiro aporte de capital, e esse aporte de capital, naquela época não existia VCs, não existia, né, tinham 2, 3 empresas, 2, 3 meninos que tinham dinheiro e falavam, agora eu vou investir, né? Ainda não era estruturado esse negócio. Tanto que, assim, primeira venda, eles ganharam controle da empresa, tal, coisas que não existem hoje, mas... e junto com esse investimento, eu ganhei o meu diretor comercial, da época que já tinha trabalhado com eles, Bernardo Carneiro, que veio da Braspag, depois foi da Stone, foi um dos fundadores da Stone. E esse cara transformou minha vida, ele transformou a vida da empresa, né? E ali eu descobri que eu era o CEO pastinha, que gostava de processos, que gostava das coisas funcionando, quando entrava um chamado fazia isso e tal. A gente não falava em playbooks ainda naquela época, mas depois entramos com o conceito de playbooks, eu adorava escrever playbook, adorava fazer todas as regras, tudo bonitinho, mas assim, na hora que eu falava assim, agora eu vou vender, mas já são 7 horas da noite, eu não dava foco para isso. E aí quando o investimento foi feito e o Bernardo veio trabalhar diretamente comigo, ele só vendia. E ele era um cara bom de vendas. Então ele transformou aquela empresa que fazia 3, 4, 7, 10 vendas por mês, passou a fazer 30, 40, 50, teve um mês que foram feitas 200 vendas por um único vendedor. Então, quer dizer, a gente conseguiu sair ali de 50, 80 clientes para 80 e poucos % do mercado, que naquela época eram 4.500 e-commerces na época. Então, o grande divisor de águas foi, precisa ter alguém que saiba vender, que saiba montar time, e eu venho da área técnica, eu venho do cara de RP, gosto de produto, de tecnologia, é uma das minhas especialidades, e venda com certeza não é até hoje. E aí a gente acabou fazendo, né, levando o processo até o final, até a saída feita para a B2W. Que ano que era isso? Isso foi 2013 para 2014. Tá. Eu saí da operação 2 anos antes, a venda foi feita em 2015, se não me engano. Eu não participei do processo naquela época, assim, eu sou o controlador da empresa, eu sou o sócio que entende, eu sou o investidor, deixa que eu resolvo, né? Então, eu não pude viver esse momento de até para aprender, para entender como é que é uma negociação, como é que eu vendo uma empresa por 80 milhões de reais, né? E é bem legal também você contar essa história, porque precede um pouco do modelo que a gente conhece hoje, né? Igual você falou, já no primeiro cheque, o fundo já comprou o controle, uma saída onde o founder não estava participando tanto das conversas, né? Mas tudo isso que você está contando talvez
precedeu a onda do VC que começa mais ou menos nesse momento, ali 2012, 2013, que começa a ficar mais forte o VC Exato. no Brasil. Eu tive Ideiasnet como investidor do Eu site lembro deles. blindado, Aham. né? Que era uma empresa, inclusive, com capital aberto. Sim, O IG, ele era investidor legal. da empresa. Então, assim, tinha algumas pessoas físicas, mas tinham nomes, assim, que estavam começando, né? O IG já, naquela época, era uma super empresa de internet. E ele estava olhando o mercado, assim, não sei exatamente o que vai acontecer, mas se tiver alguma oportunidade, eu vou para cima. Então, foi um negócio interessante. O que eu acabei fazendo lá no site blindado, eu entrei, eu era, lembra, do mundo de RPs. RP é um negócio assim, coloca o pedido, aprova o pedido, vê se tem crédito, gera o faturamento, vai lá no estoque. Então, até tem um processinho voltado na Moving Box, né? Não existia um negócio de MRR, recorrência, assinatura. Aquilo lá era só para telecom, para empresa de gás e acabou, né? Utilities de forma geral. E a gente desenvolveu um motor de cobrança recorrente dentro do site blindado. E aí, depois desses anos do site blindado, eu falei, quero mudar de mercado, quero voltar para o meu mercado anterior. E a gente fez um spin-off. Eu peguei aquele sistema, fiz o spin-off da empresa, né? Do sistema, montei uma nova empresa. Eles viraram meus sócios, dessa vez bem minoritários, e eu lancei o Smart Bill alguns meses depois. Então, o Smart Bill foi o primeiro sistema brasileiro De recorrência. né? Isso era que ano? Isso foi 2000, nós lançamos em 2013. 2013. A Vindi lançou um pouquinho depois da gente, alguns meses depois, mas com foco em small business, a gente tinha foco em medium. Então, foi interessante porque eu acabei plugando um negócio no outro e voltando pro meu mercado de origem. É legal você também citar da Smart Bill e realmente bate as histórias, porque a gente teve com o Dantas já, né, aqui Sim, que legal. no programa. E ele falou que, de fato, o que atraiu que a Smart Bill tinha sido o primeiro sistema de billing recorrente no Brasil, porque o Brasil ainda não entendia desse modelo de cobrança, né? Foi legal. Eu atendi um mercado que ele não atendia, a gente... Ele estava mais na base da mais na pirâmide, vamos base, dizer assim. ele pegava muita assinatura de produto, né? Começou aquela história da Wine, com assinatura de vinhos, né? Também Os clubes de assinatura. foi nessa época. Eu conheci o Rodrigo Dantas, a gente acabou virando amigo. Nós éramos concorrentes, às vezes aparecia tal, mas eram mercados diferentes, mas a gente sentava em café direto, batia papo, trocava ideia, discutia o que estava bom, o que estava ruim, até que surgiu rumores do impeachment da Dilma. E eu atendi um mercado que era aquelas empresas entre 50, 200, 300 milhões de faturamento, toda estruturada, diretoria, tudo direitinho, mas o dono estava ali participando da empresa, ele rondava pelos corredores, não tinha muitas vezes nenhum cargo. E no final ele que assinava o cheque. A gente estava com um pipeline muito grande, em jurídico já, só para analisar o contrato e assinar. Aquele pipeline na época era mais de 2 milhões de reais, era, sei lá, o triplo do que a gente tinha de faturamento da empresa, foi bem no começo. E, de repente, começou a aparecer na televisão, talvez tenha impeachment, talvez abra o processo, talvez tal. Bom, a hora que surgiu os rumores, Congelou o jurídico tudo. congelou. Aguentamos continuar com o billing mais um tempo? Aguentamos, então vamos parar o projeto. Eu fechei 10% desse pipeline que estava em jurídico, não vou nem comentar do resto do funil que virou pó, né? E aí eu chamei conselho e falei, pessoal, temos um problema. A empresa ela também já estava estruturada com conselho, com Tudo, investidores. já tinham 2 investidores institucionais, assim, né, VCs e tal. Tinham investidores anjo, eu tinha um conselho definido, então assim, trouxe E muito na confiança de que, você já foi o fundador de uma primeira empresa. Do mercado de tecnologia, assim, de controladoria, isso vai funcionar. As vendas, elas funcionavam muito com base na confiança, porque lembra, era aquele dono que estava circulando, aquele cara tinha que olhar no olho de alguém e confiar em alguém. E eu montava time de vendas, contratei diretor comercial, trouxe caras caros do mercado, e eles não vendiam. Então, assim, virou aquela empresa eu vendedor. Eu ia pra rua, sentava, olhava no olho, o cara olhava pra mim e falava assim, esse é o dono. Eu olhava pra ele e falava, esse é o dono. E toma um café, 2 cafés, tal, entende como é que é, confia, deu a mão pra lá. Depois o jurídico resolvia, mas assim, aí resolvia rápido. E uma empresa dessa não escala. Sim. E aí entrou a Dilma, né, o impeachment da Dilma. E pela primeira vez, assim, na minha história de 20 anos de empreendedorismo, alguma coisa externa, assim, 99% das vezes eu perdi para mim mesmo. Eu estava fazendo alguma coisa de errado.
E dessa vez não foi. Dessa vez foi um negócio de governo que simplesmente secou o mercado, todo mundo apavorado. E aí, falei, a gente tem que mudar um pouco o rumo, né? E aí, nesse momento, a gente tinha uma opção, ou a gente virava mais enterprise, ou entrava numa concorrência com a Vind, que a Vind já era bem grande nesse mercado, né, de small business, então o nosso produto era muito mais complexo, tinha muito mais, o onboarding era muito mais complicado. Então, a gente decidiu, assunto para um outro podcast, mas a gente decidiu ser mais enterprise, e aí eu comecei a costurar com o Rodrigo uma venda da empresa, né? E contando assim bem rapidinho, ele não tinha dinheiro para comprar, ele falou, não dá, ele tinha um sócio que era o cara que cuidava do financeiro, eles vieram de banco, eles vieram do Itaú, e esse cara, ele era aquele tesoureiro, assim, não tem dinheiro para nada, não dá para fazer, não vamos perder o foco, não vamos fazer. No final, era o CFO que eles precisavam, né? Claro. Porque o Rodrigo sempre foi um cara muito, assim, lunático no bom sentido, né? Criou evento, fazia coisa, ia pra rua, dava palestra e tal. E tanto que, assim, o grande sucesso da Vind veio disso. né? Veio disso. Eu sou muito mais introspectivo. Então, assim, eu nunca fiz esse papel. Eu vi você falando outro dia de, pô, a gente tem a função de estar no Instagram, de estar no Instagram. Meu Instagram tem 40 fotos e ele é fechado. Então, eu não faço isso, né? Eu não sou esse cara que se abre tanto, que tem estratégia em cima disso. E aí eu sentei com o Rodrigo, ele falou, cara, não vou conseguir comprar a tua empresa. Eu falei, putz, eu vou quebrar. Ferrou. Ô, Rodrigo, você consegue dividir sua planilha de fluxo de caixa comigo? Ele falou assim, cara, eu posso, mas você não pode contar pra ninguém esse negócio. Hoje não tem problema contar. E aí ele deu a planilha de fluxo de caixa, eu olhei e falei assim, Rodrigo, se você fizer assim, ó, você consegue. Ele falou, não acredito. Aí ele levou essa planilha, né? O sócio dele falou assim, nossa, você tá mexendo bem com o Excel, né? O que aconteceu, tal. No final ele conseguiu convencer os sócios a fazerem a aquisição. Foi uma aquisição. Eu, empreendedor, ok, não era a expectativa, valuation mais baixo do que o aporte que eu tinha recebido. Para os fundos não foi legal, né? Os fundos perderam dinheiro, foi um write-off parcial dos fundos. Então, assim, eu no meu currículo, apesar de ter feito uma venda de empresa, para mim eu considero o bônus da venda e considero o ônus de ter quebrado uma empresa, porque praticamente eu quebrei a Smart Bio naquela época. E você ficou na operação junto depois? Graças a Deus, não. Era condição, assim, era a primeira regra. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, eu não aguento mais olhar para esse assunto. E aí que você foi para a DocSales? Como é que foi essa jornada para a DocSales, que é o terceiro ato? É interessante porque eu sempre fui fazedor, sabe? Esse negócio do esqueleto perturbado, de querer, né, realizar coisas, de comprar brigas, de, né, procurar mercados que não eram o mercado que eu estava mais acostumado e tal. Mas eu saí muito machucado do Smart Bio. Foram meses e meses de muito estresse, né? Acho que naquela época não existia burnout, mas se existisse o termo, eu acho que eu teria sido... Tinha todos os sinais. Tinha todos os sinais. Eu em 2009 tive chilique. Então, você tirou da minha boca. Era coisa de fresco, foi exato, né? Era coisa que você escondia, né? Eu tive chilique, não era burnout. Exatamente isso. Nessa linha. E aí, eu falei, eu não quero fazer mais nada da minha vida. E aí eu passei... Imagina, né? Uma venda mais ou menos, um negócio mais ou menos. Eu falei, vou tirar meu mês sabático. Não dá para tirar um ano, mas um mês eu conseguia ficar em casa. E foi super legal. E eu comecei a estudar. Fui para os Estados Unidos, participei de um evento, de um conceito que a gente até conversaram, né, outro dia com o Okamoto, sobre micro SaaS. É um conceito que eu adorei. Aí eu voltei para o Brasil e falei, putz, eu queria olhar para esse negócio. Eu acho que micro SaaS, como concepção de produto, é legal, como vendas é um negócio muito, vamos dizer assim, informal, eu queria uma coisa mais profissional, mas eu tive muito problema com o produto Smart Bio, porque atendia grandes empresas, tinha que calcular imposto, retenção, aquela coisa, né, horrorosa de certa forma, a narrativa do microsas curava um pouco das feridas anteriores, né? Porque você fala, cara, talvez eu não precise ter essa força de vendas que não é a minha fortaleza, eu não vou construir um business que projeta para trazer série A, B, C, D, eu vou sentir o negócio antes de trazer investidores para dentro, né? Tem uma série de componentes que combinam bem. Olha, Rick, eu me escondi atrás da moita e eu resolvi todos os meus problemas. Então, problema de ter um produto simples. Não tem aquela coisa do legado, ter que reescrever, ter que fazer, ter que tal. Então, produto simples. Venda quase que automática.
eu tinha, na época, os meus clientes grandes do Smart Bill, e aí começou a ter problema, até a venda, e eles ligavam para mim direto no celular, à noite, olha, esse cara que comprou sua empresa está fazendo bobagem e tal. Bobagem no bom sentido, assim, eles mudaram um pouco, né, até que eles mataram o produto, eles aproveitaram as features que a gente tinha de Enterprise e incorporaram ao produto, e acho que a decisão estava totalmente certa. Mas os caras ficavam, né, migração é sempre ruim. E aí o cara ligava, esse cara tá fazendo bobagem, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Eu não quero saber de cliente, eu quero montar uma empresa que, sim, eu não quero saber quem são meus clientes, né? Quase um varejo, né? Quase um B2C. E aí esse modelo resolvia muito o problema. E aí o MicroSaaS selou, né? Posso vender online, não preciso ter essa coisa da escala, de olha, se você não fizer o triple, o fundo não quer nem olhar para você, não estou nem falando dos doubles depois, né? Mas o meu triple ali, falou assim, legal, eu tripliquei, eu faturei 200 mil ano passado, faturei 600, mas assim, não era o triple que valia para o VC, era o triple que valia só para as coisas. Então, foi, de certa forma, eu acabei me escondendo um pouco, né, dessa exposição de terceira empresa. E, no fim, essa terceira empresa foi, de novo, um spin-off da empresa anterior, porque a gente tinha desenvolvido um módulo que a gente chamava de Smart Sales naquela época. Acho que a Ramp era cliente desde essa época. Pode contar. Do Smart Sales. E aí eu falei para eles, olha, vocês estão comprando a empresa, tá tudo aqui, estão pagando barato, eu não farei parte desde o primeiro dia, eu virei meio que conselheiro durante um tempo, fiz uma transição, mas não trabalhava na operação, aí esse módulozinho aqui eu vou pegar para mim. Aí assinamos um contrato bonitinho e tal, de propriedade intelectual, no primeiro nem isso a gente fez. E aí eu montei o DocSales, a gente reescreveu, obviamente, do zero a plataforma, mas eu já comecei em 2020 o DocSales com alguns clientes que vieram desse legado, né, dessa plataforma. E tem algum desafio que porque você tá na jornada aqui com o DocSales, né? Tem algum comportamento que você percebe que repete desde o primeiro até agora? Tem alguma coisa que você acha que é? Eu sou muito ruim de montar área comercial. Essa tal de locomotivas, dá para fazer sem locomotiva? E foi fazer um produto para vendas ainda. E fui fazer um produto, então assim, tô atendendo áreas comerciais, né? Tenho mais de 1.100 clientes. Produto indo super bem, a empresa cresce, ela não cresce o que eu gostaria que crescesse, nem o que ela poderia crescer, mas ela vem crescendo, né? A gente está com 60 e poucos meses de empresa, a gente lançou antes da pandemia. 3 ou 4 meses dessa história, a gente diminuiu o MRR de um mês para o outro. Todos os outros a gente aumentou. Pode ter aumentado R$15, mas a gente aumentou, né? Então ela vem crescendo, até no ritmo, a hora que você olha anualizado, até é legal, né? Porque a gente cresce muito o faturamento dentro da base de clientes. Legal. Eles crescem, eles contratam novas coisas e tal. Então a gente aprendeu a fazer o tal do antigo farming, né? Como é que eu faço um CS estratégico que consiga garantir o sucesso do cliente e garantir a expansão, né? O tal do Land and Expand funciona muito bem no DocSales, mas acho que a grande dor é essa. A grande dor é atrair lead, é você ter aquele foco de, olha, eu vou vender pro cara de bigode branco com um chapéu preto e que passa desse lado da calçada. E a hora que passa um cara do outro lado, ele, mas eu quero te dar mais dinheiro. Fala, vem, bora. Né? Então, assim, aquela história do foco, né? Edson Rigonati fala muito disso. A gente tem o case lá da RD Station, né? Da Resultados Digitais, que foi fantástico, né? E tem várias histórias dessa de foco, viu? O tamanho da empresa que ficou, uma venda fantástica. Então, eu acho que essa dor, ela é uma dor que me persegue, acho que a vida toda. Legal, legal. E se a gente for olhar, assim, você está então hoje tocando DocSales, a empresa de alguma forma você falou um pouco de uma mistura de um micro SaaS ali, né? Você tá tocando a empresa bem, você tem investidor, né? Sim. Mas a empresa tá andando, não tá crescendo talvez no seu ritmo e tal, mas agora chegou a IA. Exato. Né? Me fala um pouquinho o que a IA te trouxe um pouco de provocação com relação ao teu negócio. Podemos voltar no podcast sobre ansiedade um pouco. É bom que tá recente. É bom que tá recente e, de fato, assim, parecia que eu estava ali assistindo. Assim, vamos falar do Maurício? Então, é um pouco isso. Mas sabe que a gente ouve isso bastante, né? Óbvio. A gente lança um episódio na segunda-feira, aí começa a pingar mensagem de você falou para mim, né? Foi para mim, exatamente. Então, assim, a gente realmente não pensa nas pessoas não para falar. E encaixou super bem, né? Foi realmente super assertivo. Então, a IA, bom, vamos dar um passo atrás. A empresa vem crescendo, não que ela seja um lifestyle, uma empresa, um business lifestyle, mas ele não é um negócio que eu
fico tentando fazer crescer todos os meses, porque para você tentar fazer crescer, você precisa de caixa, e aí você precisa testar muita coisa, não adianta testar uma coisa de cada vez. Isso requer estrutura, pessoas, processos, dinheiro. Eu tenho 1.100 clientes com 9 pessoas no time. Então é uma empresa super enxutinha, super eficiente, automatizada. Você quer gerar o boleto, você vai lá no WhatsApp e tal, a bot volta, faz. Então, assim. É o teu DNA desde RP. Desde sempre. Assim, se alguém perguntar qual que é a minha especialidade é automação de processos. É que para automatizar, você precisa padronizar. Para padronizar, você precisa fazer várias vezes manualmente e medir. E tentar garantir que aquele processo seja repetido várias vezes. Isso é até bom, é um belo disclaimer, porque a galera se embanana muito, acha que a IA vai vir resolver problemas que nem eles tinham resolver. Ela pode piorar, porque ela vai acelerar a velocidade. Então, assim, desde a minha época de consultoria, teve uma época que eu fui consultor de revisão de processos. Era cartolinas e post-its com setinhas, a gente em cada área, olha, a contabilidade, a área financeira, vocês estão fazendo o mesmo relatório para a diretoria, vamos juntar. Então, assim, tinha muito isso, e eu tenho esse DNA de... Lembro pastinha, né, de fazer os processos, fazer as coisas funcionarem. Então, tudo sempre foi muito padronizado. Mas uma coisa curiosa, né, o Edson Rigonati da Stella foi meu investidor na época do Smart Bill. Nós desenhamos dezenas de playbooks. Os investidores sempre pedem playbooks e sempre falam, não, tem que ter playbook. Uma empresa que não tem playbook, não tem processo, sem processo você não cresce e tal. E eu escrevi muito playbook com ele, a gente montou um material super legal na época. Só que esses playbooks ficam de lado ali, e tem 2 ou 3 empresas que fazem aquele playbook virar verdade. E eu tive esse problema, ainda que eu tenha toda essa mentalidade, eu tive esse problema. Nenhuma empresa que eu criei, gastei horas e horas fazendo playbook, e o raio do playbook ficava ali, ninguém olhava, ninguém consultava, ninguém fazia nada, virava, né, poeira digital. E no DocSales eu queria inverter. O tal do micro-SaaS é um conceito de você ser enxuto, de você ser automatizado. E aí eu falei, peraí, se não playbookar, né, se é que existe esse nome, não vai funcionar. E aí eu mudei um pouco a estratégia, fiz abordagens diferentes com o time, eu cheguei a ter um time de 25 pessoas, depois a gente foi reduzindo, porque foi automatizando e foi funcionando. E o mais legal é que eu consegui fazer os playbooks funcionarem muito bem. Não é uma escala gigante, mas eu consegui fazer muito bem. Tão bem que eu resolvi escrever um livro sobre playbooks. Legal. Eu devo lançar esse livro aí no mês que vem, vai chamar A Bíblia dos Playbooks, onde eu faço aí uma correlação da Bíblia, né? E tudo que a Igreja Católica fez aí nesses últimos 2 anos, com 2 bilhões de fiéis, e como é que todo mundo segue rituais e tal. E aí eu faço essa correlação com o mundo de startups, e então assim, tá para sair, tá no forno para sair o livro para ser lançado. Depois eu volto aqui para contar do livro. Boa, combinado. E no fim, eu invisto em várias empresas, invisto em várias startups. Eu tenho talvez sinto falta de ter tido mais mentores pessoais, pessoas que pudessem me ajudar, me guiar, né? Eu acredito muito no cara da torre de comando olhando o avião e falo assim, cara, teus instrumentos estão dizendo que é para pousar, mas eu tô vendo uma chuva aqui, tá na cabeceira da pista, não pousa agora, vai dar a volta. Então, o cara da torre... ótima essa analogia, né? O cara da torre de comando, ele tem uma visão diferente da sua como piloto. Claro. E, às vezes, ele consegue te guiar. E é diferente do conselho, né? Sobre conselho dá pra gente conversar mais 1 hora também. Eu não gosto de conselho. Conselho, o cara vem, não sabe o que tá acontecendo, pergunta, te dá um monte de porrada, critica, quer ver o número, e 2 meses depois ele volta e fala assim, resolveu aquele problema? Eu falo, nossa, já resolvi aquele, já criei outro, já resolvi outro, já tenho outro. Então, assim, o conselho tá sempre muito longe da operação da empresa. Mas a torre de comando, nessa analogia, ela realmente agrega pro piloto que tá só vendo ali o que tá no para-brisa dele, né? E para mim isso foi tão forte que eu comecei a investir em startups para tentar ser o mentor de empreendedores mais jovens, menos experientes, se é que eu posso chamar assim, aquele mentor que eu não tive. Então, no fim, eu vi que as empresas que têm essa torre de comando, e principalmente as empresas, né, a gente sempre fala isso, que se empreender é uma jornada muito solitária. Sim. Né? Você pode ter um monte de amigo, um monte de coisa, mas no final do dia, assim, chega no final de semana, você tem um monte de conta para pagar, tá todo mundo com a família no clube e ninguém tá perguntando se tá tudo bem ou se não tá tudo bem. Mas eu gostei muito desse modelo de estar um pouco mais próximo, né? E aí, esses investimentos que eu fiz, eu acabei ficando mais próximo da empresa e acho que eu consegui colaborar. E aí, voltando para a história, só para introduzir o assunto, chega a tal da IA, quando foi
julho, agosto do ano passado, de 2024, eu cheguei um pouco mais perto dela. Falei assim, que trem é esse, sabe? Loga, vê, testa, faz umas coisas tal. Aí começa a vir aquela coisa, né? O que esse negócio vai fazer? O que vai ser o futuro disso, né? O OpenAI é um exemplo de empresa que consegue lançar feature nova num ritmo absurdo, né? Então, vamos lançar um produto, semana seguinte eles lançam um negócio melhor que você e mata o seu produto, Sim. né? Então, como é que a gente vai fazer, né? Com plataformas gigantes de inteligência artificial, com uma tendência de preço sendo reduzido ao longo do tempo, ainda é caro, mas vai diminuir. E aí eu comecei a analisar a minha própria operação do DocSales. E aí eu sou meio técnico, eu não desenvolvo, mas eu sou meio técnico, fiz umas brincadeiras e tal. Em 2 horas eu remontei o DocSales usando ferramentas de IA, fazendo o que eu faço. Eu falei, peraí, se eu conseguir fazer isso, a hora que as empresas, a hora que tiver mais acessível a todo mundo, assim, ninguém vai precisar de DocSales, né? Como é que você resolve um problema desse? Ou você se reinventa, ou você arruma uma outra cesta para dividir os ovos e não ficar todos na mesma cesta. E para se reinventar, no Brasil, é muito difícil com IA. Então a gente tem exemplos de empresas que vendem um produto, por exemplo, esses produtos de call, que gravam call e fazem tal, que coloca junto lá com do Google Meet. Você vai num americano, ele cobra lá $19. Você vai num nacional, ele cobra 200, 300, 400 reais. Por que um cara cobra $19 e outro cara cobra, mesmo com o dólar alto, tá muito longe o preço, mas é o triplo do preço? Porque esse cara, nos Estados Unidos, ele tem funding, ele subsidia o cliente, ele ganha base. Daqui 2 anos... Se ele opera no Brasil, ele não tem as complexidades tributárias, zero, trabalhistas não paga que a gente imposto, tem não tem aqui. problema. E ele usa esse funding que é muito mais líquido nos Estados Unidos, né? Tem muito mais dinheiro. O investidor americano aceita essa coisa de vou trabalhar queimando caixa durante 2, 3 anos, porque lá na frente, a hora que eu virar a chave, se der tudo certo, vai dar. O americano até gosta, por mais tempo do que né? esse período, O investidor né? brasileiro não é bem assim, Não, ele quer mais o assim, cabeça totalmente diferente. dinheiro na mesa, né? E aí esse cara subsidia todo mundo, ganha uma base enorme, daqui a pouco ele tá gigante, ele vira a chave. Só que a hora que ele vira a chave, não é porque ele vai cobrar $200, é porque a IA vai custar pouquinho. Mas ele já ganhou o mercado. O brasileiro tá aqui tentando remar, pagando uma fortuna de IA em dólar, no cartão de crédito, com IOF, quando você aumenta a fatura, ainda tem que pagar CID, não sei o quê. E aí, assim, como é que você resolve esse problema? Como é que você compete com os americanos, né? E a gente não precisa falar de globalização, mas hoje você lança um negócio lá, todo mundo começa a usar aqui de uma forma muito rápida. Então, eu tenho uma visão de, não vou dizer que é catastrófica, não sou nenhum Elon Musk para dizer, 70% dos empregos do mundo vão acabar, não é isso. Mas hoje, né, estamos falando em abril de 2025, a grande maioria dos sistemas que são transacionais, eles vão deixar de existir no formato que eles são hoje. Né? Se a gente falar de CRM, a gente concorda, né? Todo mundo fala, o meu problema do CRM é que o vendedor não atualiza o CRM. Tá bom, não precisa mais vendedor. A IA já está escutando sua mensagem de WhatsApp, a IA já está escutando seu telefonema, ela já está gravando sua reunião, ela já consegue acessar seus e-mails, ela vai olhar tudo aquilo, vai entender, vai atualizar o teu CRM automaticamente e ainda vai devolver para você. Olha, você podia fazer tal coisa. Assim, nossa, como é que esse cara sabe disso? Né? Porque a capacidade de processamento da IA é muito grande e muito rápido. Né? Você faz uma pergunta super complexa, você dá o enter e vem a resposta. Respondendo. Assim, não, como é que esse cara sabe? Então, assim, não deu tempo da informação chegar no servidor e voltar, ele já está respondendo uma análise, às vezes, médica, de um exame, de um negócio, né? Então, eu acredito que a IA para o Brasil, ela é um problema. Dá para a gente usar IA para soluções, mas não dá para a gente usar massivamente, nem criar negócios em cima de IA. Porque os negócios vão ser replicáveis rapidamente, qualquer mulher. A gente ainda não tem um unicórnio de um homem só, né? Uma empresa fundada por alguém, usa IA e virou unicórnio. Mas logo mais a gente vai ter. Então, como é que é possível, né? Se a gente pegar todos os unicórnios do mundo, quem tem a menor quantidade de funcionários, sei lá, no mínimo o cara tem 1.000 funcionários. Não sei exatamente a estatística, mas é possível a gente fazer isso. Então, acho que o IA serve, no meu caso, para automatizar todos os processos, para atender clientes, para conseguir fazer com que eu tenha 9 pessoas no time e atender 1.100 clientes. Isso já é legal, já reduz custo e tal. Na hora que eu olho para o mercado, eu falo, não dá para virar o DocSales AI. Porque ele vai fazer um negócio que, assim, a gente está num modelo antigo. A menos que a gente seja TOTUS, que aí você tem imposto para fazer, nota para emitir, coisa fiscal, ou que a gente seja uma Cielo ou uma Stone, que tem
transações de cartão que você precisa guardar por tantos anos, porque você é regulamentado, a grande maioria dos sistemas transacionais, eles vão deixar de existir ou eles vão existir de uma forma diferente. Então, eu me preocupei, eu falei... Sim. E sabe que essa visão que você comentou de empresas que já estão construindo em cima de IAs, como é tudo muito transitório, tanto do ponto de vista dos problemas a serem resolvidos, mas também as transições tecnológicas. A cada 2, 3 meses os modelos estão bem mais avançados. A gente tem casos próximos da gente. A gente sabe de alguns empreendedores que criaram empresas legais, com bons produtos, chegaram até a captar rodada anjo, atingiram um patamar de MRR. Vamos dizer assim, para ser simplista, as novas versões do ChatGPT já estão quebrando o próprio negócio dele, né? Negócio. Tão transitório Exato. que é isso. Exato. Então, nós lançamos um produtinho chamado WhatsAudio, que traduz as mensagens de áudio do WhatsApp. Aí passou, sei lá, 2, 3 meses, o WhatsApp lançou essa mesma função de grátis. A gente cobrava R$ 9,90. Assim, uma feature gratuita, e tá ali, porque ele tem a base, né? A Meta tem a base própria de IA, de tanto para ela processar. Agora imagina se você tivesse construído uma empresa em cima dessa ideia. 40 funcionários, levantou fundo, etc. O WhatsApp lança isso, te quebra da noite pro dia. Isso aconteceu num experimento que eu fiz, porque eu queria entender um pouco mais de IA, um pouco mais dessas, né? Essas ferramentas tipo N8N, Make, esse negócio. Falei, não, peraí, um pouquinho de processo, umas chamadas de API, e sabendo fazer um bom prompt, você monta uma empresa com 3 ferramentas, usando até a versão gratuita no primeiro momento, né? Então, eu queria entender um pouco mais isso, e eu acredito que o futuro, e quando eu falo de futuro, eu tô falando talvez das próximas 3 semanas, não sei se passa disso, mas acho que o futuro, ele tá muito relacionado a regras de negócio e integrações, né? Acho que esse processo de você ter diversos sistemas integrados, né, como esse exemplo que eu dei do CRM que está coletando dados de todos os lugares, e você conseguir criar a regra de negócio, porque o GPT ele entende, ele consegue desenvolver coisas, mas talvez aqui para o Brasil seja mais forte isso, mas tem nuances do nosso negócio que o GPT não vai conseguir resolver. Relacionamento humano ele não vai conseguir substituir. Ele pode fazer um resumo muito bem feito de uma reunião, melhor do que você. Claro. E muito mais rápido, mas na hora de uma negociação ou na hora de você conseguir passar confiança, de você dar uma garantia, falar assim, quem é a sua empresa? Ah, minha empresa é o OpenAI. Fala, não, desculpa. Não dá para eu confiar nesse cara para você me entregar este serviço de valor agregado. Então, eu acredito muito mais em empresas conectáveis, né, onde você junta várias coisas e você transforma aquilo num produto, do que um CRM propriamente dito sendo feito agora. Óbvio, se a gente tivesse um posto de gasolina, talvez a gente não vendesse posto. Mas se a gente for pensar, vamos criar um novo negócio, não vamos criar um posto de gasolina, porque os carros vão virar elétricos. Sim. Mas até a frota virar tudo elétrico, tem muita gasolina para vender. Mas você vê hoje, por exemplo, então, a DocSales, do jeito que é, ela em risco, ou você acha que é muito mais fácil alguém copiar o que você fez? Eu acho que os Porque dois. tem esses dois lados, né? Os dois. Eu vejo empresas, assim, quando a gente fala da IA, tem empresas que, cara, as IAs horizontais estão fazendo a mesma coisa que você. Essas estão ferradas. Essas estão ferradas. Essas aí estão... É o para-choque. Estão sofrendo o primeiro impacto e vai ser doído. Vai, né? eu concordo. Tem um segundo lote de empresas que eu acho que são empresas de propostas genéricas. Talvez a DocSales seja isso, uma proposta mais genérica, né? Atende várias verticais. Cara, é a tendência de poder alguém usar a IA para fazer a mesma coisa mais rápido e poder usar um outro canal e, de repente, te dar uma boa agredida. Acho que SaaS de workflow, SaaS, vamos dizer que talvez 80% dos SaaS, eles são workflows, né? E aí tem uma terceira categoria que são empresas já muito nichadas em negócios, né? E aí essas empresas, se elas conseguirem aproveitar, talvez, esse mar de dados que ela tem de um nicho... E mais a força de distribuição dentro do nicho, a potência da IA de fazer um software rápido, implantando esses modelos, né, de software mais rápido, né, falando mais de conhecimento que você vai entregar como IA, desse conhecimento específico, ou seja, é uma forma de você verticalizar a IA e talvez competir bem com as horizontais, né? Tá certo, você deve estar mais ou menos nesse... É um propósito geral e você pode ter caras te copiando mais rápido, ou seja, qual que é a tua... Eu acredito que, assim,
todas as alternativas anteriores estão corretas. Inclusive nesses lotes, né, ou nesses pacotes ali de empresas. Eu acho que a IA eu nem sei dizer o que vai ser daqui a um ano, né? Eu brinco de daqui 3 Eu acho semanas, que porque a gente toda não sabe semana, daqui a um mês, Sim. cara. né? Toda semana Sim. muda e toda semana você fica mais surpreso Eu tenho com. feito bons papos com o Ricardo Imagina, sobre isso esse aí. negócio, né? Olha, pra resenha é ótimo, pra ansiedade não é tão bom. Sei bem, né? sei bem. E O pessoal eu fala até assim, brinco, para ansiedade não é bom, porque, cara, eu já aprendi a controlar um pouco da ansiedade, mas eu não tô nem tão ansioso por mim, assim, eu fico ansioso pelo futuro dos meus filhos. Eu não sei, o eu não que vai consigo hoje acontecer, né? descobrir como que será esse mundo, Uhum. né? O pessoal Eu, pergunta pra mim assim, eu não consigo bolar, então eu tenho lido muito cara de fora, muito, até meio filósofos mesmo, para Uhum. entender, cara, o que que vai ser né, dessas transformações, né? Que vai vir uma outra pancada com os robôs, tudo, ou seja, como é que vai ser mercado de emprego, tudo, né? Então, mas essa é uma outra conversa, né? A gente vai falar sobre A isso. gente da nossa idade, tô colocando vocês dois no mesmo pacote que eu, ainda tá aprendendo a lidar com geração Z. Uhum. Quando de repente, e geração Z é um negócio que mais longo prazo, vai se adaptando, vai devagarzinho, tal. Esse negócio da IA vem atropelando todo mundo. A Sim. Então, velocidade é que assim, assusta. né, É a velocidade que assusta, né? você Uhum. assiste todas as palestras de todos os empreendedores de sucesso, 100% sai a palavra pessoas, 100% sai a palavra cultura. Então, assim, óbvio, o IA não resolve problema de cultura nem de pessoas. Né? É gente com gente. Mas ele veio atropelando de uma forma que, assim, até a cultura da empresa, ela dá uma balançada porque fica todo mundo inseguro com Sim, o que vai acontecer. Né? sim. Outro dia eu tive um problema de um vazamento, eu moro em casa, eu tive um problema de vazamento e aí veio lá um pedreiro, tal, eu faço pra você, resolvo aqui, não sei o que, tal, mandou orçamento. Aí ele mandou um orçamento assim, vi uma tabelinha meio, um PDF, umas informações meio estranhas e tal. E eu, como tenho software de proposta, né? Como é que você usou tal? Eu uso o GPT para tudo. Foi o GPT Muito que gerou bom. essa proposta. Falei, meu Deus do céu, É, aonde vai parar isso? Não é é. que ele pegou uma pessoa assim, de renda mais baixa, não é que ele pegou e colocou a foto dele para fazer a fotinho bonitinha. Ele tá usando Não, para trabalho. ele tá usando para Sei, gerar uma proposta. sei. Muito Ele legal, né? falou: não, eu subi lá os meus preços, de quanto vale minha hora. Aí eu falo para ele: olha, eu preciso fazer uma proposta para resolver tal coisa, eu vou gastar 10 horas e tal. Ele pega e me dá a proposta automaticamente com PDF. Eu falo assim: meu Deus do céu, Sim. aonde vai parar esse mundo? E o que vai acontecer comigo, né? Sim. Boa. Então, eu tô atuando em 2 pilares. E eu acho que esses 2 pilares, talvez o primeiro não dê certo ou não seja exatamente o caminho, mas o segundo com certeza vai dar certo e talvez seja um dos maiores desafios que eu esteja passando na minha vida enquanto empreendedor. O primeiro pilar eu estou desmontando o DocSales como uma plataforma, porque o DocSales, ele faz assinatura eletrônica igual qualquer assinador faz o upload, mas ele também automatiza o processo de pegar a informação do CRM, você preenche alguns dados ali, complementa tal. Ele também tem uma versão que você só arrasta o card no CRM, ele já gera tudo automático, já integra com o financeiro. Então, assim, eu tenho níveis de automação dentro do produto. A gente está desmanchando o produto e a gente está criando aí na nomenclatura mais nova os agentes para resolver cada um dos problemas. Uhum. E aí, com esses agentes, a gente acaba. O DocSales ele está assim, entre o CRM e o RP. Eu não consigo Uhum. avançar para o RP, mas eu consigo avançar para o CRM, não para o CRM como produto, mas para o CRM como função. O CRM é um banco de dados que pode ser atualizado automaticamente. Ok, isso daí está claro. Mas a quantidade de coisas que são feitas e o que acontece dentro do CRM, né, se alguém escutasse o CRM falando, tudo acontece ali. As Uhum. vendas, a estratégia, os sucessos, as derrotas, tá tudo ali. E você consegue pegar essa informação e transformar essa informação em coisas legais. Então a gente acabou de lançar um produto que, eu vou ligar para o Ricardo e vou fazer uma venda para o Ricardo. Na hora que eu cadastrei, que entrou numa determinada fase do meu CRM, a nossa IA conectou no CRM, pegou o nome do Ricardo e o e-mail dele, eu varri o Ricardo em todas as redes sociais, em tudo, e eu gerei um relatório para mim, como vendedor, dizendo qual mercado que ele está, o que aconteceu com ele, se ele tem investimento, se ele não tem investimento, como é que eu gero rapport. Eu sei que ele vai no clube e ele gosta de jiu-jitsu. Então não tem nenhum dos dois, mas como é que eu vou criar um negócio para falar? Aí eu vou assistir um negocinho de você viu que fulano ganha? Nossa, que legal. Aí eu sei que eu vou conectar com o Ricardo de alguma forma, mas eu só descobri isso porque ele postou lá no Instagram dele uma foto do jiu-jitsu assim, assim, assim.
Então, a hora que você cria inteligência, como é que você faz isso, né, para criar inteligência? Você precisa conectar em vários lugares, você precisa trazer informação, você precisa pensar, tal, tal. E o vendedor bate o olho e fala assim: nossa, eu não precisei fazer aquela minha pesquisa, que nenhum vendedor faz, né? Uhum. Ou faz muito rápido e tá tudo pronto, um dossiê de como é que você conecta, quais são os principais problemas, o que, que já aconteceu, que ferramentas ele usa. Então, ele está Uhum. conectado em, sei lá, 80 ferramentas para conseguir trazer Uhum. essa informação. Ainda é muito caro para gente. Faz sentido porque o Doc Sales Core paga essa conta. Sim. Senão teria que cobrar muito caro e ninguém pagaria. Mas a hora que todo mundo viciar nesse produto, fala, não, peraí, eu não vivo mais sem esse negócio. Pode ser que daqui 2 meses tenham 10 empresas fazendo isso? Pode ser, óbvio, porque se a gente fez, qualquer um pode fazer, né? Já não é difícil mais. Sim. Eu acho que o segredo é capilaridade, né? É aquilo que você comentou, assim, é a gente ter a ponta da venda. E lembra, eu não sou o cara legal para isso, né? Então, a nossa estratégia comercial é passar a atender clientes um pouco diferentes, atender clientes da economia real, atender clientes de fora do eixo Rio-São Paulo, que são os caras que estão mais antenados em tudo que está acontecendo, né? Os caras de fora de São Paulo, né, fora do eixo, eles ainda estão meio apavorados com o que o Elon Musk falou dos 70%, porque ele tem aquela empresa lá que fatura 40, 50 milhões, ele paga o salário dele, da esposa, do primo, do tio, de não sei o que, tal, aquela empresa mais familiar, banca a família, foi aquele cara que deu certo na família, mas ele tem uma empresa muito legal. Ele criou um negócio bacana, ele falou assim, nossa, se 70% for embora, o que eu vou fazer para pagar minhas contas, né? Então ele tá muito apavorado, esse cara, e a hora que você fala, não precisa. Ele não é o cara que vai entrar no GPT e vai resolver o problema. Talvez ele vai fazer a foto, Sim. mas ele não é o cara que vai olhar para a empresa. Muitas vezes esse cara teve um caso outro dia, o cara tinha 40 vendedores, ele não usava CRM, ele usava Excel. Então, assim, a hora que a gente vai para esse mundão do Brasil, tem muita coisa que dá para mexer, e eu acho que esse cara é mais perpétuo. Demora muito mais para chegar, né? O carro elétrico não chega lá porque o raio do posto de gasolina não colocou o carregador. E ele tem medo de ter o carro elétrico. Sim. Aqui não, aqui você vai para a praia, você tem 40 postos de gasolina que você consegue carregar teu carro. Então, eu acho que essa adoção de tecnologia, ela muda. Só que para isso, eu precisei De distribuição. ir buscar alguém que pudesse resolver todos aqueles meus problemas lá atrás, do Esse é mentor, o de ponto. tudo isso. Acho que esse é o ponto legal que você está trazendo. Geralmente a gente conversa com bastante empreendedor e tem muito sempre da história do herói, né? Então, né, do mito do herói todo, né? A gente conta a história e geralmente chega numa conclusão de que, ó, eu tive um desafio e consegui vencer esse desafio, né, com os meus trancos e barrancos, né? Mas aqui você está trazendo um negócio assim, quando vai acontecer, né? Porque você está falando, cara, Exato. eu tive 3 empreendimentos, cara, uma dor danada de vender. Tô vendo a IA agora como um desafio e me parece que a IA não vai resolver meu desafio da venda, Não. ou são outros desafios que ela vai me resolver, E vai né? atrapalhar em alguns, né? E vai atrapalhar em Sim. alguns, né? Mas me fala, a gente tá pousando aqui um pouco o episódio. Exato. Você vai deixar a gente no vácuo? O que tá Não. acontecendo? O que tá acontecendo com vendas primeiro ainda? vocês- Porque tem muito empreendedor que tem essa dor. Exato. Muito empreendedor e está na busca, e essa mudança tão rápida do mercado está influenciando qualquer método. Você faz um método, em 2 meses ele já virou obsoleto, Exato. não tá mais funcionando daquele jeito, né? Ou seja, como está a sua jornada? O que você está buscando para resolver? Se não resolveu ainda, pelo menos deixa a gente saber o que você está buscando para Legal. resolver. Quando vocês me convidaram para participar do podcast, que aliás, fiquei super honrado e agradeço o convite, vocês falaram, é pra gente contar pontos positivos e negativos e qual foi o aprendizado. Quando você tem um monte de cabelo branco que nem eu, apesar de 48 anos de idade, você já não tem mais o ego de falar, não, eu sou o herói, eu fiz, eu aconteci. Olha, deu tudo errado, mas deu certo, Uhum. né? O livro do Ben Horowitz, Hard Thing About The Hard Things About the Hard Uhum. Things, é super legal. Ele escreveu no momento que ele era bilionário, é super fácil falar sobre aquilo tudo. Mas enquanto ele sofreu, não era, né? Sim. E naquele momento ele talvez não quisesse contar para todo mundo o que aconteceu. Então, aliás, é um livro que eu recomendo para todo empreendedor e Total. acho que é o único livro de negócio que eu li e chorei. Chorei mesmo, de lágrima. Tem um momento lá que eu falei assim, meu Deus do céu. Porque associa muito, né, a Sim, coisas sim. que você passou. Então, no fim, como é que eu tô buscando? Eu não tenho uma fórmula mágica, e eu só tenho, vamos dizer assim, premissas de um problema. E eu imagino que se eu conseguir endereçar essas premissas, o problema vai estar resolvido. Então, eu comecei a testar IA, vi que aquilo lá poderia ser uma oportunidade ou um problema. Para ser oportunidade, eu vi que existe um desafio de preço,
go to market, né? E não só o preço, como a velocidade com que concorrentes ou eles mesmos fazem as coisas. Então, é uma oportunidade que no dia seguinte vira ameaça, né? Então, e ninguém entende direito de IA até hoje. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui 2 anos, né? Então, eu falei, é uma oportunidade meio obscura. E aí, eu voltei para a rua. Eu saí um pouco da operação da empresa e comecei a conversar com pessoas e tal. E aí, eu reencontrei o Thiago Reis, da Growth Machine. Thiago Reis montou a Growth Machine, é uma consultoria de vendas, ele monta máquinas de vendas para outras empresas, não é exatamente uma consultoria, mas tem os eventos, então assim, ele tem um pilar muito forte de educação e um pilar muito forte de mão na massa para ajudar o empreendedor a montar a máquina de vendas, porque no final é um problema para todo mundo. Sim. E ele falou, Maurício, eu estou com um desafio aqui. Primeiro, eu não tenho vertical de tecnologia. Segundo, eu sou convidado para participar de um monte de empresa. Eu comecei a aumentar o preço da minha hora para as pessoas não me contratarem. Elas continuam me contratando. Falei, ótimo, mas você não escala, você não se clona, né? E eu preciso agora entender esse negócio. Aí nós, em conjunto, ele tinha tentado montar uma espécie de um fundo de investimento uns anos atrás, e aí não deu certo e tal. No final, ele me trouxe a problemática e eu olhei para aquilo e falei, peraí. Esse cara, ele aprendeu a fazer 2 coisas muito bem. Gerar lead e transformar lead em cliente. E coisas que você tem dificuldade, by the way. Justamente o que me complementa. Ele aprendeu a montar uma maquininha que você coloca uma moedinha de R$1 e sai uma moedinha de R$3 do outro lado. Então, e ele tinha justamente a dificuldade da tecnologia, de como trazer tecnologia. Tinha dificuldade de como é que negocia com empresas para fazerem parte de um grupo, né? Eu, como invisto em várias empresas, fui investido, tive investidores bons, ruins, problemas, tragédias, coisas boas, sucesso e tal. Eu falei, eu entendo um pouco disso, eu nunca fui VC, eu nunca fui, né, gestor de investimento, mas eu escutei um negócio uns anos atrás do Edson Rigonati, que ele era meu investidor na época, e eu o questionei falando, poxa, Edson, você é o cara das máquinas de vendas, de produto, de pessoas, de sucesso, de amor, de tudo. Você ensina todo mundo a fazer, por que você não faz? Né? Cria uma startup sua e vai. E ele falou uma coisa para mim muito legal. Ele falou assim, eu sou um excelente técnico, mas eu não sou um bom jogador. E aquilo ficou na minha cabeça. E aí eu me questionei algumas vezes, né? A gente tem pressão de ser segundo, terceiro founder, a gente tem pressão de olhar o mercado, todo mundo tá indo bem, o cara levantou 50 milhões, outro levantou 20, outro vendeu por 600 milhões, e você fala assim, não, e eu, né? Você tem pressão já do dia a dia, né? As ansiedades e ameaças de todos os lados, e time, tudo. Então, eu comecei a repensar, será que eu não sou um bom técnico, né? E não sou tão bom jogador? E essa minha parte de investidor, ela me usa bem como técnico. E no final, o que eu acabei fazendo? Eu sentei com o Thiago e falei, Thiago, eu adoraria ajudar outras empresas, mas eu quero ajudar a minha própria empresa também. Como é que a gente resolve isso? E aí nós montamos um fundo de investimento, um fundo de Media for Equity. Media for Equity ainda é um conceito novo no Brasil, então o Thiago e a Growth Machine tem muita visibilidade, tem muitos clientes, geram milhares e milhares de leads todos os meses, jogam fora a maioria dos leads, porque eles não têm nem produto para esses leads, mas de repente é um lead que serve para outra empresa. O lead que ele gera é um cara de vendas. 14 mil caras, 20 mil caras. É muita gente buscando solução de vendas, buscando solução para aumentar as vendas, né? Falei, vamos canalizar esses leads aqui de alguma forma e vamos criar esse fundo. Então, nós criamos um fundo de 40 milhões de reais, 20 milhões em mídia, 20 milhões em dinheiro, abrimos captação recente, temos 4 bets ali de captação, está indo muito melhor do que eu imaginava, porque eu nunca saí vendendo cota de investimento, né? E é uma venda, mas é uma venda do jeito que eu gosto, olho no olho, confiança e todo esse negócio. E você vai tompar do DocSales para dentro e da aí o estrutura. DocSales é a primeira investida do fundo, né, do Growth Machine Media for Equity. Eu assumo como CEO do fundo, ajudando a escolher empresas, ajudando a formatar aquele stack de vendas, e a gente está olhando muito para empreendedores que cresceram. Né? O SaaS ele é muito de degraus, né? Você bate um determinado teto, e aí, eu ganhei 5 mil de novo MRR e perdi 4.800. Mas em algum momento vai platonar, né? Aí, daqui a pouco, eu passei dessa fase. Como é que você passa? Ou você lança um produto ou você abre um outro mercado, né? A teoria lá de dominar a galáxia. Aí, abre mais uma caixinha. Pô, legal, consegui. Pô, agora eu cheguei aqui em 200 mil de faturamento, cara, tô ganhando 15, 20 por mês e tô perdendo 14, 15, 16. Então, eu já tô crescendo, sei lá, 3, 4. É ruim. Daqui a pouco você bate 500, 600 mil. Então, assim, você tem vários platôs. Sim. Né? E a gente
tá olhando empresas que têm bom produto, que tem um founder normalmente técnico ou founder de produto, eu me encaixo, né, nesse rol, e que a empresa não está escalando vendas como deveria, mas tem um bom produto e tem potencial para escalar. E o foco vai ser mais empreendedores com esse viés mais técnico, ou um vendedor que seja bom já de vendas? Na Faz verdade, sentido? a gente está olhando startups que tenham soluções de marketing e vendas e que façam sentido para dentro da metodologia da Growth. Então, a Growth Então atende... tem que ter uma dor de vendas. Tem que ter uma dor de vendas, ela precisa ter ela nasce com uma venda muito... uma empresa que tenha muito apelo para o outbound, né? Então, com prospecção, SDRAI, ligação, cold call e todos esses negócios, mas logo depois a gente expande para outras estratégias de captação de leads, e a gente quer empresas de tecnologia que façam sentido para a metodologia da Growth. O primeiro teste é, o time da Growth vai usar? Sei lá, dezenas de vendedores. Eles vão usar? Vai fazer sentido? Putz, vai fazer sentido. Fez sentido? Tá usando? Tá legal? Ah, legal. Então a gente vai convidar para fazer esse processo. Só que diferente do VC tradicional, que vai lá e coloca 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões na conta, a gente vai usar a mídia para gerar os leads e vai criar uma célula, um squad de Sales as a Service. Então a gente vai virar como fundo, aí o agente, eu falando em nome do fundo, né? 2 chapéus é difícil às vezes. Vai montar dentro da estrutura da Growth esse modelo de vendas. Gera lead do mesmo jeito, aproveita os leads da Growth, o mesmo time de vendas, assim, é um gestor diferente, mas o mesmo time de vendas faz a venda, usando a metodologia, fazendo negócio. A própria base de clientes da Growth também pode absorver, são centenas de clientes que podem virar nossos clientes, e eles têm, coincidência ou não, eles atendem muito mais empresas da economia real e muito mais empresas de fora de estado de São Paulo, estado do Rio, do que empresas daqui. Então acabou dando um match muito grande. Peraí, eles vão me ajudar a vender para um negócio fazendo o que eles sabem fazer bem e que eu não sei fazer bem. E um mercado também que você tem menos acesso. Eu vou mitigar o risco de vendas, vou mitigar o risco de eu tentar acessar um mercado que eu não conheço, eu não sei como é que eu falo com um cara do interior. Eles sabem falar muito bem, eles falam com esse público todos os dias, né? Só no evento, nos eventos de imersão, que é o primeiro programa, todos os meses tem mais de 100 pessoas que participam lá. Então, assim, tem um mundo de empresas ali para a gente poder... eu brinco que é um parquinho de diversão. Falo assim, nossa, aqui dá para fazer bastante coisa. E a gente faz investimento em até 10 empresas, tentando muito mais buscar assim, esse stack de vendas, tentando buscar uma consolidação. Então, eu resolvo parte do problema do DocSales e ainda tiro alguns ovos de uma cesta, coloco ovos em outra cesta para poder diluir o risco de forma geral. Ou seja, então nós vamos ficar ainda no suspense aqui. Temos que ver as cenas dos próximos capítulos. Vai ter que gravar capítulos. com ele daqui uns 6 meses, um ano, que vai ter o livro e essa jornada. Eu já estou contando o segredo, mas eu não estou contando o resultado, porque a gente ainda não tem o resultado. Mas o segredo é esse. Eu acho que isso vale para todo mundo. Eu acho que esse negócio de abrir um novo mercado, de buscar mercados... Porque assim, a ameaça da inteligência artificial, ela tá para empresas de tecnologia praticamente todas, mas para outras empresas também. Né? Uma das estratégias que nós fizemos, a Growth lançou um produto de SDRAI, e que está funcionando super bem. Liga, você tem reunião agendada que você não sabe que está falando com inteligência artificial. E aí, lá pelas tantas, surgiu uma ideia, eu falei assim, por que eu não peço para o GPT listar todas as empresas que têm vaga de SDR abertas e eu vou ligar para o cara do RH e vou falar assim, olha, você tem um negócio assim, nossa, que legal. Eu sou uma AI. Assim, peraí, se esse cara tá falando comigo, eu posso fechar a vaga. Então, assim, aquela consultoria de RH que tinha vaga, talvez ela tenha problema mais para frente. Não que vai deixar de contratar pessoas, mas parte das vagas podem ser canalizadas para os agentes de AI fazendo isso. Então, tem muita coisa. Tô feliz de estar vivendo essa era. Animal. Né, e poder ver essa transformação. Acho que a gente passou muita coisa, né? Isso aí. Desde a internet, que a gente nasceu sem internet, sem celular na mão, e a gente está vendo uma transformação aí, sei lá, em 20 anos, 25 anos, mudou tudo. Brutal. Várias vezes. Sim. Né? Então, bora fazer os ups and downs? Vamos lá. Quer puxar um primeiro up? Vou puxar o meu up aqui, que eu acho que é fácil. A gente tem falado sobre isso, né? Sobre a importância do founder na cabeça do growth, né? Como fazer a empresa crescer, né? E tá muito na estratégia, né? E tá nesse incômodo do founder, né? Eu acho que o que é legal que você trouxe aqui é um pouco, né? Você falou, tenho 48 anos, já fiz 3 empresas, tá começando uma nova jornada, né? Ou seja,
essa inquietação, ou seja, essa busca constante por direção, novas direções, não ter medo de, cara, vamos refazer aqui. Cheguei num patamar, tá legal, mas, cara, parece que daqui eu cheguei num platô, eu preciso mudar. E essa questão de mudar mesmo e ter um impacto, eu acho que é uma coisa que muito founder começa a ficar com medo depois de um tempo de vida, de carreira, né? Eu acho que ter isso, né, durante, né, no DNA do founder, né, para a vida inteira é um negócio legal, né? Então, muito legal o que você traz. Eu acho que o founder, ele amadurece na vida pessoal. Então, ele casa, ele tem filhos. Então, assim, para você fazer, né? Eu tenho 3 filhas. Para você fazer um movimento que possa colocar as É minhas diferente, né? finanças em risco, é Claro. diferente do que era Sim, 15 é anos diferente. atrás, que você vai lá, vai Entendo no bem, né? oba-oba e deu problema, você Sim. pega empréstimo no banco e se vira, né? Então, Sim. eu acho que isso tem um pouco a ver também, né? Não é que o founder tem medo de fazer. Eu costumo dizer que, assim, o founder não precisa colocar a dignidade numa caixinha antes de entrar na sala, mas Sim. ele precisa deixar o ego lá fora. Isso aí. Dignidade não precisa. Sim. É isso aí. Ainda não. Sim. Em algumas vezes você Sim. precisa, mas na maioria das vezes não. Mas o ego você precisa. Então, eu acho que quando você reconhece erros, ou reconhece falhas, ou reconhece deficiências, coisas que você não faz bem, pro teu próprio time, num primeiro momento o time fala assim, mas eu achei que é o founder, eu achei que ele tinha todas as respostas para as minhas perguntas. Então, cria uma... Não, esse cara tá sendo sincero comigo, ele tá dizendo que ele não precisa. Eu falo sempre, a empresa tem que ser a soma de todas as cabeças. Se for a soma só da minha, ela só vai ser do meu tamanho, ela não vai passar de mim. Sim. Isso não pode acontecer, né? E muitas vezes isso significa você deixar coisas acontecerem que você, às vezes, não quer de jeito nenhum, ou não concorda de jeito nenhum, mas se você não der chance, não funciona. Eu acho que esse é um dos pontos principais. Boa. Para mim, o Up tem aquela máxima, né, do nosso mercado que o founder ele tem que ser capaz de criar a empresa que vai quebrar a própria empresa, né? Eu acho ela um pouco retórica, mas às vezes ela é colocada à prova. Eu acho que você teve a coragem, como você falou. Eu ainda vejo muitos fundadores que evitam entrar deep na IA porque é uma fonte de ansiedade num primeiro momento. Eu acho que a oportunidade e a ameaça, elas têm quase o mesmo tamanho. É muito difícil de a gente saber se localizar aonde que a gente vai estar. Mas você teve essa coragem. No primeiro momento tomou um susto de ver o quão fácil seria reproduzir o teu próprio produto usando a IA, mas depois que você superou essa fase, você encontrou novos rumos a partir daí, né? Mais ou menos. Eu não sei se eu tive essa coragem toda, se foi pânico mesmo, que eu tenho que fazer alguma coisa, sabe? Então, na hora que você... Eu acho que, assim, a ameaça, ela é do tamanho da oportunidade, uma diferença muito grande. A ameaça, ela é tangível e a É verdade. oportunidade, ela não é. Boa leitura. Você não sabe aonde está Sim. a oportunidade, porque Aham. o que é oportunidade hoje deixa de ser amanhã porque a evolução está muito rápida. Sim. E ninguém consegue prever o que vai acontecer, né? O próprio fundador da O mar OpenAI... recuou. Você não sabe o tamanho da onda que Você tá não vindo. sabe. É, Não, mais ou menos o próprio fundador da OpenAI já declarou assim, eu não sei como é que esse cara tá pensando. E foi ele que criou. Então, assim, se ele não sabe, imagina a gente. Sim. Né? Então, eu acho que, para mim, o principal não é a coragem, né? Porque se você vai empreender, e vai empreender no Brasil, você já tem coragem suficiente. By Porque, design, assim, já. by design, Uhum. você é um cara que está preparado para não ter salário por muitos meses, ou para pagar os funcionários e não se pagar, para não ter lucro, né? Uhum. Eu escutei num dos teus podcasts falando, não, a gente quer montar para um dia ficar rico. Esse um dia é um dia, Sim. né? Então, é uma jornada dolorida, é uma jornada que envolve a tua família, muitas vezes, né? Eu tenho um negócio assim com a minha filha mais velha, de não ter visto ela crescer por algum tempo, porque eu estava Você já contou isso também, né? neste problema, né, que eu comentei lá do impeachment e tal. Essa foi uma fase que ela estava com 3, 4 anos e eu não aparecia em casa, né? Então isso é uma coisa que você precisa ter apoio, né, em casa, de filhos, de esposa, ou de pais, ou de quem quer que seja seu companheiro. Você precisa ter sangue frio, Uhum. mais do que... Nada é tão desesperador quanto parece. E eu acho que a capacidade de movimento. Então, ali, quando eu vi o IA, eu falei, eu preciso ir para a prancheta, eu montei produtinhos sozinho, mexendo em coisas que eu não sabia mexer. Não porque você é o cara estratégico, não. Eu queria entender no detalhe aonde eu tô pisando, sabe? Sim, sim. Então, eu acho que, óbvio que coragem faz diferença, mas é muito mais o impacto do conseguir olhar
o perigo lá na frente, falar como é que eu me antecipo a isso, Uhum. ou no mínimo como é que eu me preparo pra batida, né? Sim, Se for bater sim. forte, pelo menos eu tô preparado, eu vou me machucar menos. Boa, Então, eu acho que é um pouco isso. boa. O meu down, e é uma coisa a gente até, na nossa conversa um pouquinho antes, a gente até falou um pouco sobre isso, né? Os fundos tendem a valorizar muito empresas que não têm solo founder, Uhum. né? E você é quase uma escolha agora, né? Você teve né, co-founders, né? E você tá solo, né? Então, acho que essa é uma escolha que você fez, que ela, ao mesmo tempo, ela, do ponto de vista do VC, né, tem as restrições do VC, e tem as justificativas Sim. que se usa para isso, né? Mas tem uma questão da solidão, né? Ou seja, você não ter como compartilhar, talvez, muitas vezes, essa dor que você tá, por exemplo, da venda, né? Então, é uma escolha interessante do ponto de vista de falar, cara, eu vi tanta história de founder que brigou, que deu uma série de coisas e tal, mas além de ter o lado, tem esse lado que pode ser ruim, mas tem um lado bom de você ter com quem talvez compartilhar e dividir um pouco da carga, muitas vezes, né? Então, eu acho que se você viveu os dois, né? Acho que tem esse equilíbrio, né? Então, o que eu diria assim, eu acho que o down aqui né, é um down mais ou menos, porque não tem uma regra. Eu acho que não tem uma regra do que é o melhor, do que é o pior, né? Mas a jornada num momento de transformação tão grande sozinho, né? Ela é mais complexa, né? Ela é, né? O que você falou, a ansiedade que você teve é você com você mesmo, na né? sua metáfora, você tá voando no nevoeiro e não tem a torre de comando te mandando os sinais. Você não né? tem um copiloto ali, na verdade, você não tem um copiloto. Você não tem um copiloto. Sim. Então, eu ia justamente voltar nesse ponto, né? Então, assim, é o mito e o dilema do solo founder. Solo founder é um assunto interessante, né? Porque já foi moda ter, foi moda não ter. Então, assim, tinha uma época que os Não tem VCs, regra, né? de fora já falavam assim, não, solo founder, se o cara tiver uma gripe, Deus acabou a o livre. empresa. Aí corta pra 10 anos depois, um monte de sociedade rachou, os caras falam, pô, solo founder até que é um bicho interessante. Se cada um tem 50% cada um. Se os dois brigam, cada um rema para um lado, o barquinho só gira e não sai do lugar. Então, assim, não tem certo ou errado, né? Eu sou solo founder de todas as empresas, sempre tive sócios, investidores que não estavam na operação. Na maioria das vezes eu tive o cara da torre de comando que me ajudou nesses momentos de nevoeiro, né? Então eu conseguia pedir ajuda. Lembra que eu comecei a empreender porque eu queria mandar na minha cozinha. E aí, na hora que você tem sócio, dizem que quando você tem sócio, você tem chefe, né? Você tem que, muitas vezes, nesses momentos de introspecção, ou nesses momentos de você brota com uma ideia totalmente diferente, meio maluca, quando você tem sócio, muitas vezes você não consegue realizar, você não consegue fazer acontecer. Eu ainda prefiro essa versão solo, porque me dá mais liberdade, ainda que pode ser que eu erre muito mais, né? Mas no final do dia, isso me dá mais satisfação profissional e como pessoa poder ter Mas a esse sua momento. nova jornada é uma jornada diferente, né? Exato, mas e é um bom ponto, porque eu não sou completo, óbvio. Sim, Ninguém é. Bom, alguns são, mas por isso que eu puxei isso como um down, porque eu acho que eu foi uma coisa definitivamente que não você sou, agora está tentando descobrir uma forma de ter aonde que eu alguém acho que tem, ajudando, né? onde que é o grande ponto ali? Para você ter um sócio, você precisa ter o sócio certo. Eu não tinha pessoas ao meu lado que eu falava, putz, esse cara me complementa. Tinham caras muito parecidos comigo, mas para ser dois parecidos, a gente quebra junto, né? Os dois abraçados achando que tá funcionando. Então, eu precisava ter complementaridade, eu precisava ter gente que me completasse nessa questão comercial e marketing. Eu nunca tive pessoas próximas que pudessem ser esse complemento. Senão, eu provavelmente teria experimentado ter sócio. A hora que eu contrato alguém, a hora que eu busco uma solução, é uma solução de sociedade. Bom, pela primeira vez em toda a minha carreira de empreendedor, eu vou ter uma participação minoritária numa empresa, né? Que o fundo tem uma participação minoritária. Tô super bem resolvido com isso, porque eu vou cuidar da minha cozinha e o meu sócio, na física e na jurídica, é o cara que vai resolver todos os problemas que eu nunca consegui resolver. Legal. Então, isso me dá uma tranquilidade muito grande de ter que ter, entre aspas, o chefe e ter que discutir e ter que fazer as coisas. Então, de novo, é o balanceamento, né? Bom, quando vocês fizeram réplica e tréplica do Down, mataram o meu Down. O meu Down, ele tinha um pouco a ver com... Só dá um arremate, então. Ele tinha a ver com o solo founder, mas não pelo solo founder em si. Eu também eu acabei ficando, né? Eu tinha co-founder, mas acabei ficando, vem menos ao caso agora. Mas eu tenho a sensação de que ao longo da sua jornada,
O momento que você encontrou a fórmula da pólvora ali, me parece, lá no passado, foi na época do site blindado que você falou, a hora que entrou o Bernardo Carneiro, o negócio porrou, porque parece que ali foi a soma do cara de produto com o cara de venda. Avião abastecido, pista pronta, tudo bonitinho, ele só decolou. Só que você levou, sei lá, 15 anos depois de jornada, quase, né? Se a minha conta estiver certa, agora parece que você tá reencontrando isso agora, né? Mas foi bastante tempo nessa pernada solo. Eu tomei uma decisão, né, no Doc 6 de, vamos indo devagarzinho, não tem problema, né, no momento de equilíbrio, né? Começou a pandemia, a gente já era meio remoto, mas ficou mais remoto, depois essa coisa de família e tal, começou a pesar bastante para mim. Então, eu estava bastante satisfeito com o que eu tinha conquistado, porque para mim aquilo era uma conquista. Poxa, não estou trabalhando 20 horas por dia, tenho uma empresa que me paga um bom salário, um Prolabore, e ela funciona e os clientes gostam e não me dá trabalho de produto. Falei, puta, animal, é isso que eu queria para a vida. Né? Mas aí tem a tal do esqueleto perturbado, né? Que fala assim, faz alguma coisa, e aí nunca vê o negócio. Então, eu acho que empreender é isso. Eu brinco que o pessoal pergunta assim, você tá bem? Eu tô medicado. Assim, o empreendedor tá sempre passando por problema, sempre tá derrubando parede com cabeçada, tá sempre resolvendo problemas. Nós somos grandes resolvedores de problemas. Né? Então, só que a gente adora fazer isso. Esse é o problema. Nosso problema é esse, é adorar resolver problemas. Então a gente às vezes cria coisa que não existe só para poder resolver depois. A gente até brinca, por exemplo, aqui eu sempre tenho uma posição mais, né, de falar, né, o Ricardo mais como empreendedor, eu olho um pouco mais do ponto de vista como investidor, né, o conselheiro de empresas, né, mas no final das contas, se para minha família e então, as pessoas que me conhecem, eu continuo empreendendo. Tudo que eu faço é empreender, né? Quando eu montei um fundo, eu fui empreender. Tem que vender cota. Hoje, quando eu estou fazendo as coisas como conselheiro e a forma como eu faço, né? Não vem ao caso, mas é uma forma de empreender também. Então, toda hora, quem já empreendeu tem essa questão de a gente quer toda hora um desafio, quer toda hora resolver uma coisa diferente, né? Exato. E a cabeça não para, né? Exato. E a IA tá deixando a gente mais doido ainda, né? Mas fica isso para um outro episódio. Exato. Muito legal, obrigado demais. Eu que agradeço, grande prazer aí. Foi um prazer. Muito bom, valeu.